Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com o tema Depressão é Falta de Deus. É o segundo episódio do nosso podcast aqui da Igreja do Amor. E como vocês sabem, estamos com nossas convidadas Milka Lins, nossa psicóloga, e com a nossa pastora Jéssica. Eu quero que vocês se apresentem um pouquinho mais uma vez. Gente, estamos mais uma vez nesse podcast, que tá demais. Se você não perdia o próximo episódio e assiste o anterior, se você não assistiu. Eu sou a pastora Jéssica Nascimento, eu sou da Igreja do Amor e hoje estou liderando a Igreja do Amor em Camaragibe e já estou na igreja há 14 anos e vou participar para contar um pouquinho da minha história com a depressão. Eu passei por um processo depressivo e estamos aqui para desmistificar algumas coisas. Eu vou falar da minha experiência e aquilo que a Bíblia também fala sobre como a gente pode vencer a depressão. Oi, gente, meu nome é Milka Lins, né? Se você assistiu primeiro, você já escutou um pouco sobre a minha história. Eu trabalho com pessoas que têm realmente ansiedade e depressão. Meu foco realmente é abordar esses dois assuntos. E eu tento trazer, né, uma maior conscientização sobre esse tópico, né? Um tópico que é tão estigmatizado, não apenas na sociedade, mas também dentro do ambiente cristão. E é isso que a gente está fazendo hoje aqui, né? Tentando conversar, né, com uma conversa informal, trazer um pouco mais de clareza e visão sobre o que é esse assunto. Isso. E para você que caiu aqui de paraquedas, só para lhe informar, existe um episódio anterior e eu peço que você assista para você compreender essa trajetória, esse progresso dessa conversa que nós estamos tendo aqui hoje. Então, pastora e nossa psicóloga Milka, como eu tinha falado no episódio anterior, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os mitos, os tabus, os preconceitos, e eu queria que vocês falassem, tirassem essa dúvida acredito que é de geral. Uma pessoa depressiva, literalmente, a maior característica dela é a tristeza, é o choro. O que é que vocês podem me falar sobre isso? Bem, Serginho, na verdade, como a gente debateu um pouquinho no primeiro podcast, não é a primeira, é uma das características, né? Como a gente abordou bem, existem diferentes tipos de personalidade, né? São pessoas diferentes no mundo todo. E cada uma vai realmente sentir a depressão de formas variadas. Então, o que acontece? Nós temos exemplos claros de pessoas que sofriam de depressão, inclusive, infelizmente, né? Levou ao suicídio. Sim. Que é de comediantes famosos, por exemplo, aquele Robin Williams, né, nos Estados Unidos. Ele era uma pessoa extremamente feliz, alegre, exatamente, diante das câmeras, e inclusive no seu ambiente familiar. Ele funcionava, né, como uma pessoa comum, como Sim. eu com você, conversava com todo mundo e brincava. E que mesmo assim ele tinha, né, depressão, ele desenvolveu e chegou, né, ao ápice do suicídio. Então essa não é a principal causa. Pode ser uma delas, né, mas não determinante. Infelizmente, o que é que tem acontecido hoje, né, na sociedade? A nossa sociedade está adoecida, né? Se você vê nas mídias sociais, nos meios de comunicação, todo mundo quer parecer o melhor, todo mundo quer estar sempre bem. No Instagram você vê, não tem ninguém contando miséria ou tristeza ou os seus problemas. Isso não é natural, né? Eles querem sempre mostrar uma felicidade de um nível tão absurdo que chega a doer naquelas pessoas que estão passando por algum problema. Elas dizem, poxa, se essas pessoas estão vivendo uma vida tão maravilhosa e eu estou nessa situação. Então, muitas delas terminam negando, né, o seu sofrimento, negando as suas emoções. E é por isso que a sociedade está adoecendo. Porque as pessoas não admitem sentir o que elas estão sentindo. Então, além do tabu que é relacionado à saúde mental, né, ao fato de que se eu me declarar que eu tenho um transtorno de ansiedade ou depressão, eu vou ser julgada, porque isso realmente pode vir a acontecer, é uma preocupação real. Leva-se ainda mais esse peso, né? Eu tenho que mostrar que eu estou bem. E, infelizmente, isso não apenas no meio secular, mas na igreja. Verdade. Porque se você não está bem, significa para algumas pessoas que alguma coisa está errada no sentido espiritual. Então, muitas pessoas mandam mensagem para mim no Instagram e dizem, Milka, eu sou da igreja tal, elas inclusive mencionam a igreja, dizem que procuraram líderes e que, infelizmente, a resposta que elas recebem é que realmente é falta de Deus, ou é demônio, ou outras características. Então, por quê? Porque já se colocou aquela mentalidade de que quem é cristão não pode ter dificuldade.
né? Tem que ter aquela vida, né? Daquela fotografia de margarina, né? No Instagram. Exatamente. E tudo isso tem agravado a saúde mental, né? Das pessoas. Porque elas não admitem sentir o que elas estão sentindo. E com isso, há uma regressão. Elas terminam se machucando ainda mais e se aprofundando, né? Nos seus transtornos. E aí é quando chega o ápice, né? Da pessoa realmente chegar num ponto de que ela tenta, né, o suicídio, ou ela tenta de alguma forma buscar ajuda, e aí é que chega o problema, que se ela procurar ajuda de uma pessoa que ela não tem um conhecimento, né, sobre a saúde mental, ela vai piorar ou ela vai melhorar. E é por isso tão importante esse debate aqui, né? Mostrar que existem pessoas que passam por esse problema e nem por isso ela é menos espiritual ou mais espiritual. Eu acredito que a pastora Jéssica já tem esse conhecimento, mas existem inúmeros pastores, inúmeros líderes religiosos que tiveram depressão. Um deles que eu realmente acho espetacular mencionar aqui é o Spurgeon. Né? Spurgeon, ele é considerado o príncipe dos pregadores. Ele é simplesmente uma referência no meio cristão. E desde os seus 24 anos, ele teve depressão. E ele fala em vários livros como era a desesperança para ele ter que enfrentar dias sombrios. Ele, inclusive, compara a depressão dele a como se fosse tentar alcançar uma névoa. Então, quão difícil para ele era lidar com isso. E ele viu, né, a forma dele de passar isso, de resolver isso internamente, seria realmente através da graça de Deus. Saber que Deus estava com ele durante todo o processo. As pessoas não querem passar pelo processo, elas querem a cura imediata, sem saber que existe um caminho de se pedir ajuda até o processo da cura. Eu acho que a pastora Jéssica pode explicar isso de uma forma bem mais prática e com clareza, porque ela vivenciou essas etapas. Eu iria até perguntar isso para a pastora Jéssica realmente, como foi esses tabus, esses mitos para ser quebrados? Porque uma hora ou outra a senhora precisava quebrar isso. É interessante a gente mencionar aqui que houve uma mudança de mentalidade da igreja, né? Da igreja como um todo. Porque se a gente observa na história da igreja brasileira, por exemplo, acho que até a década de 70, 80, o sofrimento, passar por dores, enfrentar crises, era sinônimo de ser crente. Então, um crente que não passava por dificuldade, ou seja, no âmbito financeiro, espiritual, emocional, é como se ele não fosse crente, como se ele não fosse espiritual o suficiente, entende? Então, havia essa mentalidade, né, de que o sofrer fazia parte. Então, você tinha que sofrer, né? E aí, depois a gente vê uma mudança. Como a mentalidade da igreja acaba mudando também conforme a sociedade muda. Porque hoje, ao invés de a gente mergulhar, né, a gente foi de um extremo a outro. A gente saiu dessa ideia de que todos devem sofrer e devem, inclusive, amar o sofrimento, devem se alegrar em suas dores, né? Para outro extremo, que é você mergulhar, talvez, nessa lógica de felicidade, que todo mundo é feliz o tempo inteiro, que ninguém passa por problemas, o que a gente sabe que não é verdade, né? Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tínhamos que ter bom ânimo porque Ele venceu. Então, se Jesus já venceu, Ele nos empodera para que a gente também vença. Mas isso não significa que a gente não vai passar por dores. Então, assim, o que eu percebo? Eu fui criada, não sei, um familiar cristão. Então, eu fui ensinada e direcionada, né, em igrejas que tinham essa doutrina até um pouco mais rígida nesse sentido de não compreender uma doença mental como tal, né? Então, tudo era espiritualizado. Lógico que nós somos corpo, alma e espírito, então a gente tem que atender as 3 áreas da nossa vida, a gente tem que cuidar dessas 3 áreas. Mas quando a gente negligencia a nossa alma, ou seja, a nossa mente, as nossas emoções, é óbvio que nós vamos ter problemas, né? Então, muita gente acaba, hoje em dia, querendo propagar essa lógica de que tá tudo bem o tempo inteiro, que você nunca pode sentir a sua dor, porque se você estiver passando por alguma situação difícil, tem algo de errado com você. Então, as pessoas começam a duvidar da sua fé, da sua relação com Deus. E que bom que nós temos igrejas como a nossa que estão abrindo esse espaço, porque
eu pude perceber depois do que eu enfrentei, o quão é libertador para as pessoas Isso. verem uma pastora ter passado por isso. Isso. Vocês não têm noção, gente, de quantas pessoas me procuraram aos prantos, assim, chorando e até felizes por ouvirem que uma pastora, ou seja, uma pessoa que eles entendem que tem uma autoridade dentro da igreja, Uma né? referência. Uma referência, uma liderança, que também enfrentou isso, né? Ou seja, nós somos humanos. Uhum. Então as pessoas se alegraram de perceber que todos nós podemos enfrentar essas coisas, porque elas se sentem até inferiores, elas acham que elas são menos merecedoras, que elas talvez tenham um relacionamento problemático com Deus. E a Bíblia é cheia de exemplos de homens e mulheres de Deus que passaram por isso, né? Passaram por situações de dores que a alma adoecia, né? E eles relatam isso. Nós vemos Elias, Jó, né? Então, quantas vezes Jó orou ao Senhor pedindo para, né, para a vida dele ser retirada, porque ele não estava aguentando ali. Só que essas mesmas pessoas que apresentavam as suas dores, né, a Deus, elas pediam a Deus a cura, elas confiavam em Deus. E elas tinham que cuidar das outras áreas, né? Então, nós precisamos cuidar da nossa vida como um todo, de tudo que Deus nos deu, corpo, alma e espírito. E a gente vê, por exemplo, em Salmos 18:4, tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Salmos 119:28, a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Então a Bíblia está cheia de relatos de pessoas que eram espirituais, que se relacionavam com Deus, mas eram seres humanos. Então a gente só vai parar de ter esses problemas, essas doenças, quando a gente deixar de ser ser humano, né? Então a gente sabe que nessa vida aqui em terra a gente não tem como mudar isso, mas a gente tem estratégias, Deus nos dá ferramentas para a gente combater, né, e para a gente vencer tais doenças. Mas a gente precisa entender que podem sim nos acometer, elas podem chegar à nossa porta. Nós podemos sofrer com isso. Então tem gente que sofre muito por se sentir miserável, por achar que tem algum problema no modo como ela se relaciona com Deus. E não é. E tem algumas pessoas que levam até o extremo, né? Que eu já ouvi muito assim, tá tudo bem, você não tá bem hoje. Pois é. Tá tudo bem, você não tá bem. O problema é que muitas pessoas levam isso tão a sério que decreta de uma vez por todas aquilo que não tá definido. Eu sou um depressivo, eu já tomei posse disso pra mim e vou viver isso pro resto da vida. É porque a gente tá vendo, acho que, tempos de extremos. Então, ou você quer mostrar que você tá super feliz, ou você acaba querendo mostrar que tá super triste. Gente, a nossa vida tem que ser uma vida equilibrada. A Bíblia fala dessa vida equilibrada, né? Quando nós temos uma vida equilibrada, nós sentimos quando temos que sentir tristeza. Isso. E também a gente vai passar, né, pelos dias de felicidade. Então, acho que alegria e tristeza são estados que acontecem de acordo com nuances. Um dia eu tô alegre, no outro dia eu tô triste. Mas eu tenho que entender que, apesar disso, eu tenho que ter paz, eu tenho que ter felicidade, ou seja, como constante. Hoje eu posso não estar bem, mas amanhã eu vou estar bem. E eu tenho que caminhar buscando essa melhora, mas entendendo que sim, eu posso passar por situações difíceis. Então a gente tem que normalizar ser feliz, mas a gente também tem que normalizar estar triste, né? Porque estar é um momento, de fato. Eu queria saber de vocês, na verdade, isso é mais uma dúvida, eu acredito que seja a dúvida de muitas pessoas também. O que vocês estão achando sobre a igreja de hoje? Se ela está com a mente mais aberta em relação a esse tema, a esse assunto? Se ela está mais preparada para receber pessoas com esses problemas? Ou mais aberta para compreender, para entender, para tratar? O que vocês acham sobre isso? Isso eu acho que varia um pouco de região, por exemplo. Acho que eu percebo muito que em lugares onde os pastores eles têm uma experiência diferenciada, os líderes eles buscam esse conhecimento, conhecer mais a Deus, a Bíblia, mas também ter conhecimento sobre quem nós somos, né? As coisas acabam melhorando. Então a gente tem uma tendência, sim, de cuidar mais, né, da nossa alma. Mas ainda falta muito, sabe? A gente ainda falta trabalhar isso de uma maneira mais direcionada, mais intencional. Isso. Mas só o fato de você ver uma igreja como
a nossa, uma igreja que tem sido relevante na sociedade, abrir um espaço para esse é extremamente importante, né? Hoje nós temos um mês onde nós dedicamos atenção a isso. Isso. Mas as igrejas, elas precisam tratar disso no dia a dia. No dia a dia. Porque também não adianta a gente tratar esse mês tema de só no mês de setembro e deixar todo o resto do ano as pessoas descuidadas. Então, é preciso um acompanhamento. Isso. As igrejas, elas precisam orientar as pessoas a também cuidarem da sua saúde mental. Procure um médico, sabe? Eu fico feliz porque eu recebi esse apoio na minha igreja, né? Eu não recebi apenas o apoio espiritual, eu recebi também apoio e incentivo a cuidar da minha saúde mental. Porque nós temos que, sim, cuidar do nosso interior da forma como a gente cuida do nosso exterior e vice-versa, né? É um cuidado contínuo, não é só momentâneo. Eu acho que a gente precisa melhorar muito, mas a gente está caminhando. E eu espero que melhore, né? Não sei como o Milka enxerga isso. Olha, na clínica, eu vou dizer a você que existe uma grande maioria que realmente estão vindo da igreja de machucado, né? E isso independe de denominação. Eu não estou aqui para apontar a igreja A, a igreja B, a igreja C. É realmente a falta de conhecimento que tem realmente adoecido as pessoas. Isso. E o que eu vejo, né, frequentemente, até mesmo no Instagram, que é uma ferramenta, né, que a gente pode dizer que ela pode ser usada para o mal, mas também para o bem, as perguntas que eu faço e as mensagens que eu recebo, hoje mesmo eu recebi dezenas de mensagens de pessoas contando as suas experiências dentro da igreja. Eu foquei nas pessoas que realmente são cristãs para realmente trazer um embasamento para o nosso debate hoje. E o que eu percebi foi, eu vou dar apenas alguns exemplos, né? Não vou citar o nome da pessoa nem nada, nem igreja, nem denominação. Uma delas é a esposa de pastor. E disse que falou pro esposo que estava com depressão. E foi diagnosticada, né? Ou seja, ela conversou comigo e disse, olha, procura uma ajuda, foi diagnosticada. E ela se sentiu, de certa forma, oprimida para não revelar o seu diagnóstico, né, na igreja. E o próprio marido dela disse que ela não precisava fazer nenhum tratamento, mesmo ela sendo diagnosticada com depressão. Então, é nesse nível que chega. Ele é um pastor, um líder de igreja que fez isso, entendeu? Com a própria esposa. Entre outros inúmeros, eu vou dar outro exemplo de uma irmã da igreja que foi diagnosticada há 5 anos com depressão. Ela estava realmente melhorando, mas devido à perda de um familiar, né, por Covid, a depressão dela realmente se agravou. E é outra questão que eu acho que a gente precisava debater aqui, porque muitas pessoas dizem, eu estou depressiva, eu preciso ir a um médico, a um psicólogo, porque eu estou muito triste. Mas a pessoa esquece que ela acabou de perder um ente querido. Sim. É natural você estar triste, é natural você não estar se alimentando bem, é natural A única diferença é quando os sintomas, eles se persistem durante muito tempo. Aí sim, você vai precisar de realmente um auxílio, uma ajuda. Precisa viver o luto também, né? Tem Sim. isso. Exato. Então, o que acontece? Essas pessoas, né, buscaram ajudas na igreja, não apenas com pastores, mas com líderes e irmãos. E o que elas recebem são fórmulas mágicas, que é o que eu sempre tento dizer, gente. Não tem fórmula mágica. Cada pessoa, cada indivíduo vai reagir de uma forma. Sim. E a sua história de vida, a sua hereditariedade, né, é diferente. Não tem como eu chegar para a pastora Jéssica e dizer, olha, o que ela viveu, eu vou aplicar na sua vida, ou na Serginho, por você. Por quê? Porque a sua história de vida é completamente diferente da dela. Isso. Por mais que vocês estejam participando da mesma igreja, tendo a cobertura espiritual de pessoas que têm uma clareza sobre o assunto, não é a mesma coisa. E eu acho que existe uma necessidade, né, na igreja brasileira de uma maior capacitação dos líderes. Porque isso é um privilégio que pouquíssimas igrejas que eu vejo têm. Né? A igreja aqui, graças a Deus, tem psicólogos, tem pessoas que estão formadas na área, que tem condições de dar uma leitura não apenas, né, da área da ciência, mas também da área teológica, que é como a pastora Jéssica está abordando. Mas isso ainda realmente é um tabu e que está adoecendo ainda mais as pessoas. Porque principalmente nesse período do Covid, foi o período que eu mais recebi mensagem de pessoas, inclusive de próprios líderes de igreja. Eu não sei se vocês viram, eu acredito que sim, né?
vários pastores, né, no mundo afora cometeram suicídio. Né? Um Verdade. pastor recentemente americano, um homem com 5 filhos maravilhosos, uma família super equilibrada, uma pessoa que tinha um ministério assim exemplar. Exatamente. Ele cometeu suicídio. Então, para as pessoas que estão por fora e elas olham aquilo ali, nossa, é uma vida perfeita. É. Mas por que ele não procurou ajuda? Porque mesmo vivendo num país de primeiro mundo, onde o esclarecimento, né, sobre esse assunto é tão amplo, ele sentiu que ele não podia dizer isso a ninguém. A própria esposa, ele não disse. Então, assim, é uma questão que vai demandar um esforço extraordinário da igreja, né, não apenas brasileira, mas do mundo, para que isso possa vir ser modificado. E a gente percebe que o silêncio, ele mata, né? Isso. O silêncio é adoecedor. A gente precisa falar, a gente precisa buscar ajuda. Mas quando a gente não encontra esse espaço de acolhimento, de cuidado, a gente não vai falar. Então as pessoas ainda se sentem presas, né, a esses preconceitos que infelizmente existem, são reais. Né? E nós vemos pessoas em todos os níveis da igreja. Pastores, a liderança e os membros acabam também sendo afetados, ou seja, todos acabam sendo afetados. Por isso que é importante a gente falar abertamente, a gente não pode ter medo de tratar esse assunto, né? Porque nós temos acesso à Bíblia como um manual de vida que nos orienta a como tratar no âmbito espiritual. Mas Deus também dá sabedoria a médicos, né? A cientistas para nos ajudarem nesse processo. Então, as pessoas precisam procurar ajuda. Se você não conseguiu ajuda com a liderança da sua igreja, então acho que talvez você tenha que rever o lugar em que você está, né? Porque nós temos que entender que Deus, Ele quer que a gente seja curado, mas cada pessoa vai viver um processo diferente. Após eu contar o meu testemunho, né, que de tudo que eu enfrentei, e eu estive no estágio 3 da depressão, né? Eu cheguei a cometer tentativas de suicídio. E quando as pessoas ouviram isso, houve um choque. Óbvio que muitas pessoas se identificaram, porque tinham histórias semelhantes, mas muitas pessoas também criticaram, né? Muitas pessoas falaram, então não estava tão bem, né, com Deus. Então deu alguma brecha para alguma coisa. Então, as pessoas associam logo a pecado, né? E aí é onde vem esse peso do julgamento. Então muitos que se calam, muitos pastores se calam justamente por causa disso, né? Muitas lideranças se calam, muitos membros das igrejas se calam por causa disso, porque existe de fato um julgamento. É como se você fosse anormal, né? Como se a Bíblia não falasse dessa realidade enquanto algo que pode sim nos acometer. Inclusive acometeram muitos líderes, né, na Bíblia, líderes que Deus levantou, líderes que Deus continuou usando, né, mesmo eles enfrentando processos como depressão, entre outros. Então a gente precisa desmistificar. Um dia uma pessoa me procurou e ela já estava há 28 anos lutando com a depressão e a ansiedade, que uma coisa não necessariamente é outra, né? Nem sempre quem tem depressão tem ansiedade, nem sempre quem é ansioso tem depressão. Milka pode falar disso melhor, mas essa pessoa estava 28 anos lutando e ela achava que tinha algum problema com ela. E aí, eu me recordo que Deus me fez lembrar da passagem de Mefibosete, que carregava uma deficiência, mas para além daquela condição de deficiência, ele carregava uma dor em sua alma, né? E quando o rei Davi chama ele, para a partir daquele momento ele assentar-se, né, na mesa do rei e morar com o rei, receber tudo que ele tinha direito, ele se coloca como um cão. Ele diz, quem sou eu? Né? Então ele se inferioriza de tal forma que só uma pessoa realmente adoecida se colocaria, né? De tal forma, uma estima extremamente baixa, acho que nem baixa, era, sabe... Submersa. No lodo, assim. Tão profunda a dor que aquele homem carregava. E nós percebemos que ele não foi curado fisicamente, mas ele recebeu cura em sua alma, né? Então aquela condição que as pessoas olhavam como um problema ainda permaneceu. Mas a estima daquele homem, a identidade, o coração dele, a alma dele foi restaurada. Então muitas vezes a gente
espera que as pessoas funcionem de um jeito que nem sempre vai ser daquela forma. Muitas vezes nós vamos sim carregar as nossas dores, mas isso não significa que é o fim, isso não significa que nós somos limitados, né? Então Deus, ele nos dá chaves. Algumas pessoas vão carregar dores, mas aquela dor, ela vai ser mesmo um modo daquela pessoa revelar a grandeza de Deus mesmo em meio àquela situação difícil. Então a gente precisa aprender a conviver com as nossas dores e ainda assim manter a nossa relação com Deus, mostrar para as pessoas que, olha, é possível ter um relacionamento com Deus, é possível ser um cristão de verdade e carregar dores, e carregar, né, doenças, é possível. E Deus é o Deus que cura, sim, mas existem, né, propósitos, existem processos e cada pessoa tem o seu processo, cada pessoa tem o seu propósito. E ninguém é melhor do que ninguém, ou pior, né, do que os outros, porque está passando por isso. Então é bom a gente deixar isso bem claro. O que a pastora Jéssica falou, ela apontou bem aí, e eu acredito que seja uma dúvida que todo mundo tem, e uma dúvida que eu tenho. Toda pessoa ansiosa, ela tem depressão, e toda pessoa que tem depressão, ela é ansiosa? Pronto, eu vou te responder essa pergunta, mas eu me lembrei de uma coisa, enquanto a pastora Jéssica estava falando, eu lembrei de uma pergunta que me fizeram recentemente. Ela disse assim, como é que eu faço para saber se a depressão que eu tenho agora, ela é algo realmente físico, é um problema, doença mental, ou se ela realmente é decorrente de um pecado? Né? A gente tem que tomar cuidado para a gente não romantizar a doença mental também. Porque a Bíblia, né, fala, no Salmo mesmo, ele diz aqui, no Salmo 32, diz assim, enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Né? Então o salmista, ele fala, se a gente tem realmente pecado, se a gente comete o pecado, existe a consequência desse pecado. Então a gente aqui está debatendo um tema muito importante, mas a gente também não está negando o fato de que se você cometer um pecado, ele pode sim levar a uma depressão. Ele pode sim levar a uma ansiedade. O que a gente tem que diferenciar nesses dois pontos é que a oração e a busca, né, pela reestruturação da sua saúde espiritual está disponível. Né? O canal, né, que aconteceu quando Jesus ressuscitou, ele foi aberto. Então, nós podemos confessar os nossos pecados e ter a certeza no nosso perdão. E aí sim, realmente procurar avaliar direitinho o que é, né, essa depressão. Se você já está vendo que a sua vida você sabe quando é algo decorrente de pecado. Quando algo te angustia, né? Porque o excesso de angústia vai te deixar assim, né? Talvez depressivo ou ansioso, mas você vai saber o que é. Porque o que acontece com algumas pessoas é o seguinte, elas dizem, eu tenho o Espírito Santo de Deus, a partir do momento que eu tomo a minha decisão, eu sou nascida de novo, né? Eu tenho o Espírito Santo e ele me direciona para o caminho certo, ele me acusa, ele me diz, olha, tem alguma coisa errada aqui, você não deveria ter falado dessa forma ou agido dessa forma. No entanto, quando a pessoa vem vivendo uma vida de pecado, o Espírito Santo, o que é que acontece? Ele se retira. Exatamente. Né? Existe essa decisão. Então, algumas pessoas utilizam, eu não tenho, não é problema meu, isso foi que realmente aconteceu e agora eu estou depressiva. É necessário ver realmente a diferenciação entre, né, a decorrência de um pecado e também de uma questão física, ou então de algum trauma, ou de algum problema, né, que foi vivido, ou algum problema de substância, que hormônio que está desregulado. Tem tudo isso. A gente está conversando aqui, a gente não está negando a possibilidade desse outro viés. Respondendo a tua outra pergunta, né, em relação à ansiedade e à depressão. Eu até estava conversando com a pastora Jéssica um dia desse, e eu dizendo que a ansiedade e a depressão, elas são como se fossem primas, né? Elas são muito próximas umas às outras. E quem tem, como eu concordo, é verdade isso, quem tem ansiedade não necessariamente tem depressão e vice-versa. No entanto,
a gente vê na clínica, não apenas, né, psicológica, mas também na psiquiátrica, que elas estão muito ligadas. As pessoas que desenvolvem algum tipo de ansiedade, por exemplo, eu posso estar ansiosa porque hoje eu vou participar de um podcast aqui com o pessoal. Então, é uma ansiedade saudável, é uma ansiedade de que me faz preparar. Poxa, eu vou ter que me preparar aqui para qual é o tipo de tema que eu devo abordar. É um estado de atenção, né? Exato. É uma preocupação saudável. A ansiedade, ela começa a mudar quando você começa a exacerbar os comportamentos. Então, você começa a fazer pensamentos, né? Você fica presa a ciclos de pensamentos que não tem fim. Então, você passa a sua vida, o dia inteiro, desde que você acorda até a hora que você vai dormir, com ciclos de pensamentos, né? Que ele repetitivo. Eu tinha muito isso. Essa experiência. E que tira um pouco você da sua naturalidade, de você, do seu ambiente de trabalho. Você não consegue funcionar da forma como você deveria. E aí o que acontece? A ansiedade vai trazer o quê? Tristeza. Então ela vai levando você a ter sintomas depressivos. E aí você pode ou não desenvolver a depressão. E vice-versa. Às vezes a pessoa tem uma depressão, digamos, devido a uma alteração da tireoide. Né? Ela começa a ter essa depressão e após esse diagnóstico, ela fica ansiosa, porque ela vai ficar preocupada. Poxa, eu recebi o diagnóstico de depressão, será que os remédios vão fazer efeito? Será que eu vou ficar boa? Se eu não voltar que eu era antes? Então, é vice-versa, acontece realmente. Então, é por isso que é tão importante a gente estar realmente atento a qualquer tipo de mudança de comportamento. E quando eu digo isso, não é apenas no seu comportamento, mas as pessoas que estão ao seu redor. A sociedade realmente tem adoecido com mais frequência, principalmente durante esse período de Covid, onde as pessoas estão confinadas, né, nas suas casas. Elas têm que usar máscara, elas têm que se portar de alguma forma. A rotina muda, né? Foi tirada uma liberdade, né, da população. Você sofre mais ao ver o seu filho ter que usar uma máscara dentro de uma escola, mesmo sabendo que não existe comprovação científica para que uma criança de 4 anos de idade, de 5 anos de idade use. Então, são todos esses elementos que fazem com que você possa sim desenvolver uma ansiedade e posteriormente uma depressão. Então, a gente tem que ficar alerta e ver esses comportamentos não apenas em nós mesmos, mas na nossa família. E principalmente nas crianças. Eu sei que hoje a gente não vai falar um pouco sobre essa questão do infantil, né? Como as crianças estão sendo afetadas por doenças mentais. Mas a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, ela explica bem que a partir dos 14 anos aproximadamente, como eu conversei antes, é quando começa a se desenvolver e começa a aparecer as doenças, né, mentais. Só que já foi constatado desde o ano passado que essa idade vem sendo reduzida. Ou seja, infelizmente, crianças a partir dos 10 anos já têm demonstrado os transtornos ansiosos. Elas já têm mostrado uma ansiedade exacerbada. E isso é assustador, né? Para pais que não têm um preparo para realmente observar e diagnosticar, porque eles não têm esse preparo, esse conhecimento. Isso. Então, fica um alerta aqui. Se seu filho começar a demonstrar comportamentos, até mesmo como esses que a gente relatou aqui, né, mudança de apetite, mudança de humor, né, um choro constante, um isolamento muitas vezes, é bom a gente estar alerta, porque da mesma forma que acontece com o adulto, tem acontecido com as crianças também. E eu escutei essa semana, não sei se foi em alguma reportagem ou foi até mesmo no Instagram, que o rapaz colocou assim, quando eu sinto esses momentos que eu vejo que eu tô ansioso, eu não gosto de usar a palavra ansioso, porque ela me remete a algo de triste, algo ruim. Aí ele disse assim, quando eu penso assim, eu digo que é muita expectativa que eu tenho, porque traz um aspecto melhor. Então, é bem isso que vocês falaram, é uma mudança que ele sabe que é ansioso, ele sabe que aquilo é um sintoma de ansiedade, mas ele trocou aquilo ali por expectativa, somente para se camuflar ou talvez para se enganar, para dizer assim, não, eu tô bem, eu não tô assim. Às vezes as pessoas usam isso como uma forma de negação. Isso. Né? Então, assim, tem ponto positivo e ponto negativo. Ponto positivo é porque ele está tentando solucionar o problema emergencial dele. Olha, isso não é ansiedade, isso é apenas um excesso aqui. Um excesso, né? Ou então ele pode fazer isso para quebrar o ciclo de ansiedade. Né? Porque a gente sabe que o ciclo de ansiedade são pensamentos repetitivos que geram comportamentos
repetitivos. Isso. Então, como ele quer quebrar, ele diz, não é isso. Então, ele quebra ali com a palavra. Mas nem todo mundo reage dessa Nem mesma forma. todo mundo consegue fazer Então, a isso. gente tem que ver de qual lado, né, ele Acho que está enfrentando. o segredo é você se conhecer muito bem. Quando você se conhece muito bem, você sabe o que é normal pra você e o que não é normal. Né? Eu aprendi uma coisa. Como eu penso, eu sinto, eu ajo. Pra mim, é essa tríade de me conhecer. Uhum. A forma como eu penso é a forma como eu vou começar a sentir. Se eu penso muito sobre uma coisa, eu vou começar a sentir aquilo que aquilo me remete. Uhum. Né? Se eu penso muito sobre algo triste, eu vou começar a me entristecer e meu comportamento vai ser condicionante a isso. Quando você se conhece bem, você sabe como você tem que combater ali a ansiedade. Eu me lembro que muitas vezes eu estava em crise de ansiedade e eu paralisava, eu não conseguia respirar direito, então eu procurava um lugar onde eu pudesse sentir, né? Onde eu pudesse aguçar um dos meus sinais, né? Dos meus sentidos. Então eu tinha que sentar num lugar e sentir algo sólido. Eu tinha que tocar ou no chão, ou num banco, numa cadeira. E a partir daquilo ali, né, eu começava a respirar. Eu tentava me acalmar, respirar profundamente. E aí eu começava a ficar mais tranquila, me acalmava. E aí depois entrava a parte espiritual, né? Que aí eu tinha que orar, Deus, me tira desse momento, assim. Não permita que eu fique aprisionada nesse momento. E aí eu consegui me levantar alguns minutos depois e seguia, sabe? Então eu aprendi a me conhecer bem para ou prevenir, né? Ou durante alguma crise eu saber combater ali, eu saber lidar com aquilo. Porque tem pessoas que não sabem, não aprendem a como lidar, né? Diante de uma crise. E aí é onde as coisas acabam piorando. Né? Então eu comecei a me perceber. O que antecedia uma crise de ansiedade minha? Eu começava a perceber. Minha respiração mudava, eu começava a ficar com sudorese, então suava muito, começava a ficar com palpitação, né, arritmia cardíaca. Então eu conseguia perceber quando eu estava numa situação onde eu ia entrar numa crise. Então já entendendo os sinais que meu corpo estava dando, eu já me antevia. Então se eu tinha que sair para fazer algo importante e eu estava pressentindo que eu ia ter crise, então eu parava antes, eu respirava, eu bebia uma água, eu tentava olhar para um ponto fixo para me concentrar, isso, né? Mas óbvio, foi depois de me tratar se conhecer clinicamente, né, com médicos e espiritualmente para eu tentar me conhecer. Então eu não fiz um mergulho dentro de mim, porque acho que talvez esse seja um erro nos dias de hoje. As pessoas são orientadas a mergulhar dentro de si. Isso não é autoconhecimento. Mergulhar dentro de si, você acaba se isolando. Mas conhecer, né? Se conhecer, o autoconhecimento, ele é parte fundamental para você saber lidar com isso. Acredito que nesse episódio podemos definir que isso aqui foi uma mina de ouro. Cheio de conhecimento, dicas, palavras-chave para você. Cuidado com o que você vai falar. Um dia de aprendizado. Então, nós estamos encerrando por aqui esse segundo episódio e aguardamos você no próximo. Espere, porque vai ser o melhor, vai ser o último episódio, vai ser aquele episódio que você vai dizer, nossa, eu precisava escutar isso. Então, aguardamos você. Um beijo, um forte abraço, Deus abençoe, tamo junto.